A seguir, Hora da Notícia. No Dia do Consumidor, vamos falar sobre os avanços da legislação e quais são os desafios. Com a gente no estúdio, o coordenador do Balcão do Consumidor, Rogério Silva. Hoje é quinta-feira, é dia de fatos políticos. O assassinato de uma vereadora no Rio de Janeiro é o tema do quadro. Na série sobre aplicativos de transportes em Passo Fundo, hoje nós vamos mostrar como funciona o Garupa. E ainda a nossa equipe conversou com o autor do livro A Tenda Branca, uma obra que conta os horrores do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Hoje é quinta, 15 de março, é hora da notícia. E aí, você já fez a declaração do imposto de renda? Tem dúvidas? Precisa de ajuda? Olha, se você teve rendimentos superiores a R$28 mil no ano passado, ela é obrigatória e pode ser feita com a ajuda da UPF. Desde 2013, a universidade mantém uma parceria com a Receita Federal e, através da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, esse serviço é prestado gratuitamente. É a segunda vez que a Denise busca o Núcleo de Apoio Fiscal, o NAF da UPF, para ficar em dia com a Receita Federal. Ela, que sempre pagava um contador para fazer a declaração do imposto de renda, agora utiliza o serviço oferecido de graça pela UPF. Eu confio, porque o ano passado eu já fiz e não deu tudo certo, não deu problema nenhum, né? E são pessoas capacitadas, né? A credibilidade do atendimento aprovado pela Denise é feito por alunos, com a supervisão da professora Mirna. O Pedro é estudante de Ciências Contábeis e auxilia nas demandas do NAF, que é um projeto de extensão da UPF. Ele ajuda a comunidade e também ganha experiência profissional. Já participei alguns anos atrás, então entrei no mercado de trabalho através do NAF, né, me proporcionou isso. E agora, como estou com um pouquinho mais de tempo, eu voltei a ajudar o NAF, né? E essa experiência foi bem boa, porque me permitiu aprender a realizar declarações, né? E através disso também, com o trabalho ajudando a comunidade, eu adquiri essa experiência e hoje eu também utilizo dessa prática para ganhar recursos financeiros para mim mesmo. O ano passado nós tivemos em torno de 35 alunos envolvidos no projeto. Esse ano a gente espera mais ou menos a mesma quantidade. Você pode ter acesso ao serviço até o dia 28 de abril. O atendimento acontece sempre às sextas, das 2 da tarde até às 7 horas da noite. E aos sábados, das 8h30 até às 11h30 da manhã. É feito na unidade da FEAC, que fica aqui no Campus 1 da UPF e também na estrutura Multicamp. E olha só, a soma de 2016 foi de 550 declarações transmitidas. A expectativa para esse ano é um número ainda maior. A gente presta outros tipos de serviços para a comunidade vinculado à tributação na Receita Federal de pessoa física, né? E a gente prioriza também as pessoas de baixa renda. Esse ano, então, a gente espera atender um público maior por conta da falta de correção da tabela, enfim, que mais gente fica obrigado a declarar e mais aqueles que nos procuraram no ano passado, né? Então, a gente pretende atender aqui em Passo Fundo, Casca, Carazinho, Sarandi e Lagoa Vermelha, nós pretendemos atender mais de 600 contribuintes. Um dos fatores que faz muitas vezes o contribuinte ter que voltar ao NAF para completar dados é o esquecimento de algum documento importante. Por isso, a professora Mirna chama atenção para informações que vão se tornar obrigatórias a partir do próximo ano, para quem tiver que declarar. Tem pessoas que não trazem a documentação adequada, esse tem que voltar. E esse ano ainda tem a questão que eles estão exigindo mais informações, principalmente dos bens e direitos, então que é imóveis, veículos, contas em banco, aplicações. A Receita está exigindo umas informações a mais. Ainda é facultativo, mas quem já puder trazer esse ano e deixar, porque daí o ano que vem vai dar um problemão se não conseguir essas informações, porque daí a declaração não vai ser transmitida, né? Como a Denise trouxe toda a documentação necessária, o Pedro pôde fazer a declaração dela rapidinho. Ela vai ficar feliz que ela vai poder restituir um valorzinho, então, a princípio, tudo certo.
Bom, e para buscar o serviço na UPF, o contribuinte tem que apresentar a declaração do ano passado, comprovantes dos rendimentos, documentos pessoais como CPF, título de eleitor, comprovante de endereço e também os recibos das despesas médicas. Já para os dependentes acima de 8 anos, é necessário levar também o CPF da criança. O Dia Mundial do Consumidor, comemorado hoje, é uma oportunidade para reflexão. Olha só, o Brasil tem uma das melhores legislações do mundo, mas ainda sofre para a efetivação de serviços que são fundamentais no cumprimento desta lei, como a estruturação de PROCONs, por exemplo. Só para se ter uma ideia, o Rio Grande do Sul, com 497 municípios, tem apenas 80 PROCONs. Conversa comigo sobre este e outros assuntos envolvendo a data o coordenador do Balcão do Consumidor, Rogério Silva, que também é diretor da Faculdade de Direito aqui da UPF, doutor em Direito. Rogério, sempre muito bem-vindo ao UPF TV. Rogério, por que a gente convive com essa disparidade? A melhor legislação de um lado e do outro lado essa deficiência na fiscalização. Thaís, desses 80 PROCONs que existem no Rio Grande do Sul, talvez 10 sejam realmente PROCONs. Tem uma estrutura para funcionar na defesa do consumidor. E esse é o grande problema da defesa do consumidor no Brasil. Nós não temos PROCONs, são muito poucos os órgãos de defesa do consumidor, porque esse tema defesa do consumidor não entra na pauta do gestor público. Infelizmente, nós não temos a defesa do consumidor dentro das câmaras de vereadores, da Assembleia Legislativa, da própria Câmara Federal. O que funciona é o lobby dos grandes fornecedores. Esses que lotam esses órgãos que existem de defesa do consumidor, que abarrotam o Poder Judiciário de ações por descumprimento daquilo que é direito básico do consumidor. Agora, Rogério, qual é a realidade em Passo Fundo e aqui no entorno com relação ao PROCON? Bom, a Faculdade de Direito, aqui da UPF, tem um trabalho pioneiro no Rio Grande do Sul, no Brasil, e que hoje é reconhecido fora do Brasil, que são os balcões do consumidor. A partir dessa experiência, que foi implantada aqui na Faculdade de Direito, idealizada pelo professor Litton em 2006, já existem 22 PROCONs, 22 balcões no estado. Mas os balcões não são PROCONs. Talvez seja importante falar das diferenças de cada um. O balcão Sim. presta um tipo de serviço e o PROCON outro. O balcão ele busca a conciliação de forma extrajudicial. Ele não tem o poder de abrir um processo administrativo, de aplicar uma multa, de apreender uma mercadoria, de fazer uma fiscalização, né? Ele não tem poder para isso. E essa é a principal atribuição e diferencial. Porque quando você fiscaliza, você está beneficiando o bom fornecedor. Porque tem muito fornecedor bom. Tem muito fornecedor que cumpre a legislação e que é prejudicado pela concorrência desleal. Então, nesse dia que é tão emblemático no mundo todo, o Dia do Consumidor, aqui na nossa região, nada se tem a comemorar, ou muito pouco se tem a comemorar no que se refere à atuação dos PROCONs. Por sorte, temos um balcão do consumidor que acaba remediando, resolvendo algumas situações. Eu diria que os balcões hoje é o grande diferencial. É o grande diferencial que saiu aqui de dentro da Faculdade de Direito, da Universidade de Passo Fundo, e que hoje se tornou uma alternativa. Mas a gente precisa muito mais. A gente precisa evoluir não só na questão de fiscalização, na questão de processo administrativo, mas também de educação para o consumo. E que está ligado aí com a sustentabilidade, que está ligado com o meio ambiente. Educação para o consumo não é não comprar, é fazer as escolhas corretas, né? Verificar preço, verificar juros, a qualidade do produto, a durabilidade dele. Enfim, é uma série de questões que deveriam passar por dentro da escola fundamental, do ensino médio, da universidade, das associações de bairros, dos grupos de idosos. Enfim, é um trabalho muito longo que se tem pela frente aí. Na falta de uma fiscalização efetiva, o que faz o consumidor, então? Lamentavelmente, ele vai ter que procurar o Ministério Público, né, que também pode agir, né, quando for demandas coletivas. Ele vai ter que ingressar com uma ação judicial, né, e aí um problema que muitas vezes poderia ser resolvido rapidamente, demora meses e até anos. A gente tem exemplos no balcão diários de pessoas que fazem uma verdadeira peregrinação, né? Eu costumo comparar com a corrida, os 100 metros com obstáculos, para ter o seu direito resolvido.
Uma senhora que comprou não sei se ainda dá tempo. Dá tempo sim de contar uma história. Micro-ondas, pagou R$250, ela procurou 7 vezes o nosso serviço e nós fizemos 7 contatos com os fornecedores e são sucessivos... Por conta de uma necessidade de troca? Sim, porque o produto simplesmente não funcionou. Ela pagou à vista, o produto foi para assistência técnica, ficou mais de 30 dias, devolução imediata do dinheiro. Ela, mais de 7 meses buscando esse direito. Para ela, R$250 é fundamental. Né? Se ela for entrar, mesmo que seja no JEC, vai demorar aí no mínimo, talvez, uns 10 meses para ser resolvido. Então, esse tipo de fornecedor, ele aposta nisso aí. Bom, Rogério, muitíssimo obrigada pelas informações e um bom trabalho para você. Obrigado. Obrigada. E o Fatos Políticos de hoje traz a repercussão do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. Zulmara. O Brasil enfrenta 30 anos de atraso quando o assunto é participação da mulher na política. Até hoje, o país não atingiu a média mundial de 1990 de 12,7% de representantes femininas no parlamento. Na comparação, o Brasil se aproxima dos países do Oriente Médio e do Norte da África. De acordo com o estudo, 121 dos 138 países têm alguma cláusula de gênero em sua Constituição ou algum tipo de cota para mulheres. O Brasil está entre eles e, mesmo assim, se situa atrás de nações em que o papel político feminino é bem reduzido, como o Afeganistão, que tem 28% de mulheres no parlamento contra 10% no Brasil. No mês da mulher, esta é uma reflexão pertinente e que ganha uma força dramática nesta quinta-feira. O Rio de Janeiro, que vive uma violência sem precedentes na história, sob intervenção federal, chora a morte violenta da vereadora Marielle Franco, do PSOL. Mulher, negra, moradora da comunidade do Acari, ela vinha denunciando a ação truculenta de policiais militares na comunidade, que resultaram na morte de outros 2 jovens nos últimos dias. As forças de segurança nacional, policiais civis e federais foram chamados a esclarecer o assassinato. Há uma forte convicção de que ela tenha sido executada. O caso ganhou repercussão hoje no mundo e deve servir para que mulheres, em todos os cantos do Brasil e do mundo, não esmoreçam diante de tamanha brutalidade. Que a tristeza e o sofrimento sirva de combustível para encorajar mulheres a ocuparem cada vez mais os seus espaços públicos, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Obrigada, Zulmara, pelas informações. Um bom dia de trabalho para você e até a próxima quinta-feira. Obrigada, Thaís. A partir de hoje, os trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em maio e junho, com direito ao abono salarial do PIS 2017-2018, poderão receber o dinheiro na Caixa Econômica. No caso do PASEP, pago a servidores públicos pelo Banco do Brasil, o pagamento começa para quem tem finais da inscrição 8 e 9. Em ambas as situações, o recurso fica à disposição do trabalhador somente até o dia 29 de junho. Depois do intervalo, a gente conta a história de um jornalista formado aqui pela UPF que escreveu um livro com depoimentos de sobreviventes do Holocausto. Nós já voltamos. A lei que regula o funcionamento dos aplicativos para transporte individual em Passo Fundo deve ser alterada. Um novo projeto foi protocolado esta semana na Câmara de Vereadores. A proposta altera pontos questionados pela empresa Uber, como o compartilhamento de informações dos usuários com a Prefeitura, pagamento de taxas e necessidade de ter sede própria aqui no município. Outras 2 emendas, também protocoladas esta semana, alteram itens da lei que dizem respeito ao emplacamento dos carros, retirando a necessidade de ser em Passo Fundo e sobre a vida útil dos veículos, que passaria de 5 para 10 anos. Os aplicativos chegaram para facilitar a nossa vida e nós estamos apresentando durante esta semana os aplicativos de transporte disponíveis em Passo Fundo. Hoje você confere como funciona o aplicativo Garupa. Olha só.
Desde novembro do ano passado, o aplicativo Garupa está disponível para os passofundenses que utilizam transporte privado. Criado em Porto Alegre, o Garupa opera em 384 cidades da região sul do país. Está disponível para download gratuito nos sistemas Android e iOS. Depois de um rápido cadastro, o usuário pode escolher qual tipo de serviço atende melhor às suas necessidades. Transporte normal de passageiro, que nem os outros plays têm, mas também com o Garupa Kids, que é especificamente para bebê. O carro tem cadeirinha, então você pode chamar o carro, que tranquilamente ele vai atender a tua necessidade. O PET, que aí é para transporte de pequenos animais, ele tem uma caixa no carro acoplada, mas o ideal também é que você tenha a sua caixinha, até por questões de higiene e tudo mais, mas pode chamar que ele vai transportar o seu animal, o seu bichinho. E o objeto. Após o usuário solicitar a corrida, o aplicativo busca os motoristas mais próximos, calcula o valor e o tempo aproximado do trajeto. É possível fazer o pagamento no cartão de crédito, à vista ou pré-pago. Quem deseja fazer cadastro para ser um Garuper precisa preencher alguns requisitos criados para manter a segurança. Ele tem que ter bons antecedentes, que ele tem que mandar lá para a empresa. Ele tem que ter um comprovante de residência, né, no nome dele ou avalizando que ele reside naquele endereço. Ele tem que ter uma conta em banco, documentação dele, pessoal e do veículo, né, com fotos do veículo também. Hoje, Passo Fundo tem 50 motoristas cadastrados. O número ainda é considerado pequeno para a cidade. A ideia agora é crescer, atendendo com qualidade as demandas dos motoristas e dos passageiros. O modelo de negócio do Garupa é esse, é trabalhar a cidade. Ótimo para o parceiro, o Garuper, que é o motorista, e muito bom para a cidade. Está concluída a transferência dos animais que estavam abrigados no CAPA, o Clube dos Amigos e Protetores dos Animais de Passo Fundo, para o albergue da Ampara, Associação Municipal de Proteção aos Animais em Risco ou Abandonados. A Ampara foi a ONG vencedora do chamamento público feito pela Prefeitura para receber o auxílio financeiro e abrigar animais de pequeno porte, abandonados ou em situação de rua. No total foram transferidos 260 animais, entre cães e gatos. A Defesa Civil reforçou o alerta por SMS de risco de temporal, ventos fortes e possibilidade de granizo aqui na região. Veja na previsão do tempo como ficam os próximos dias. Previsão de uma sexta-feira com muitas nuvens em Passo Fundo e sem chuva. Mínima de 16 graus, máxima de 27. O sábado será de céu encoberto com bastante nuvens e sol que predomina no decorrer do dia. Mínima de 21 graus e a máxima chega a 32. E a UPF tem uma novidade para quem quer se preparar para o vestibular e não tem condições financeiras para isso. O Gia Marmentini tem as informações. Aquela pessoa que quer entrar no mundo acadêmico da universidade e não tem recurso financeiro para isso, a UPF está com uma baita oportunidade. É um pré-vestibular de graça. As inscrições começam na segunda-feira. Para a gente entender para que público-alvo é esse pré-vestibular, a gente conversa com o coordenador, o professor Ivan Dourado. Professor, tudo bem? Tudo, perfeito. Diga para nós para que público que é. Então, o pré-vestibular é voltado para quem não teria condições de pagar um cursinho tradicional. Então, o nosso público é voltado àquelas minorias de poder na nossa sociedade. Então, inclui negro indígena, inclui oriundos de escola pública, transexuais, pessoas que participam de movimentos sociais e também imigrantes ou que estão em situação de refugiados, né? Bolsa Família. Perfeito. Os beneficiários do Bolsa Família também voltado ao público de baixa renda. E o que a pessoa precisa fazer para se inscrever agora na segunda-feira? Perfeito. Então, as inscrições vão estar abertas de 26, 27 e 28, no turno da noite, das 7h20 às 9h30, no campus 3 da UPF. E é importante que as pessoas levem um conjunto de documentos para comprovar se elas são prioridade nesses critérios. Então, mais fácil seria as pessoas enviarem um e-mail para o cursinho. E o e-mail do cursinho, anotem aí, é cursinhoupf@gmail.com.
E aí a gente já pode indicar o conjunto de documentações para que elas possam chegar no dia da inscrição e poder concorrer a uma vaga. Certo, uma baita dica então aí, o curso é de graça, cursinho pré-vestibular oferecido pela UPF, que é uma instituição comunitária. Reforçando o que o professor disse, inscrições segunda, terça e quarta-feira, lá no Campus 3, no fundo da UPF Idiomas. Manda um e-mail para esse endereço que ele falou, que está aparecendo aí embaixo, para ficar as coisas mais fáceis. E é só vir fazer inscrição e participar desse curso pré-vestibular para depois entrar então no universo acadêmico. A gente volta para o estúdio. Amanhã acontece a solenidade de posse da nova diretoria da Academia Passofundense de Letras. O evento marca também o aniversário de 80 anos da academia. A cerimônia será às 8 da noite, na própria sede, ao lado do Teatro Municipal. Tomam posse os diretores que vão conduzir os trabalhos até 2020. Ele é jornalista, formado aqui pela UPF, atua no ramo de pesquisas corporativas, políticas e também é advogado. Tem a experiência jornalística de ter visitado 34 países e mais de 150 cidades pelo mundo. Numa visita a Passo Fundo para contar essas experiências aos alunos do jornalismo, nossa equipe conversou com o autor do livro A Tenda Branca, uma obra que conta os horrores do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. E hoje, há exatos 80 anos, tropas da Alemanha nazista tomavam a antiga Tchecoslováquia sem enfrentar resistência. As imagens retratam as experiências de quem esteve em 34 países e mais de 150 cidades. Jornalista de Erechim, formado pela UPF, Salus Locke construiu uma carreira independente no jornalismo. Eu só comecei, de fato, a perambular pelo mundo procurando pautas e assuntos e histórias quando, em 2010, eu estive pela primeira vez na Europa. Eu fui a Dublin estudar inglês e, de lá, como tudo é muito perto, eu comecei a viajar e conhecer outros países e ouvir outras histórias. E essas histórias me interessaram e, a partir delas, eu construí algumas pautas que eu ofereci para veículos de comunicação aqui no Brasil, inclusive no jornal onde eu trabalhava. O gosto de viajar rendeu ao Salus uma parceria que está hoje consolidada, com 2 veículos de circulação nacional, a Super Interessante do Grupo Abril e a revista Aventuras na História do Grupo Caras. Primeiro, tu tens que estabelecer uma relação de confiança com os veículos e apresentando pautas que interessem, né? Nenhum veículo como a revista Super Interessante ou a revista Aventuras na História, elas vão se interessar por pautas que não tenham um contexto mais global, dependendo do editorial de cada veículo, né? E aí tu tens que oferece, produz e entrega. O veículo vai avaliar e vai dizer sim ou não. Felizmente, em ambos os casos, e é com estas que eu trabalho mais de perto, a Super e a Aventuras na História, hoje a gente já tem uma parceria no seguinte sentido. Eu ofereço a pauta do lugar que eu imagino que deva render, sabe? E a revista aceita ou não. No começo eles ofereceram e eu fui para onde deveria ir produzir o conteúdo. Hoje a gente já tem essa troca mais tranquila. Não é sempre que eles dizem sim, não é sempre que eles pagam o que a gente espera, mas é algo que me satisfaz. Em uma destas aventuras jornalísticas, Salus conheceu a Gita, uma judia sobrevivente do Holocausto. Publicada a matéria, a neta desta sobrevivente que mora no Brasil leu o conteúdo e entrou em contato comigo, pedindo: Salus, tu não quer entrevistar minha avó? Ela também passou por Auschwitz, a história dela também é legal, enfim. E eu fui, óbvio, é meu trabalho ir atrás de histórias. Fui a Florianópolis, onde ela mora. E lá, no primeiro contato que nós tivemos, já ela me falando das experiências dela, ela perdeu toda a família logo na chegada a Auschwitz e tudo mais que envolve essa passagem dela nesse período negro da história. Eu pedi: Gita, eu não sei como é que se faz. Eu larguei a caneta, eu sou ainda da época de anotar no caderninho com caneta e tal. Eu não sei como é que se faz, isso foi em 2015, foi setembro de 2015. Mas eu gostaria de escrever um livro. Tu me autoriza? Tanto ela quanto a filha e as 2 netas que estavam acompanhando o bate-papo disseram sim. E ali nasceu, então, A Tenda Branca, que é um romance baseado na história da Gita. É uma história real, é uma história linda, uma história que traz superação, que traz dificuldade, sim, mas que traz todo o esforço de uma mulher que hoje, aos 89 anos, pode se dizer feliz por ter uma família que está ali ao lado dela. E ela conseguiu construir isso, apesar de ter perdido tudo na vida.
Então foi muito legal, foi uma honra poder contar essa história. Essas foram as informações de hoje. Esse programa tem 2 reprises à noite, às 7h30 e às 10h30. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Até lá!